É inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vêm os escândalos. Você vê os noticiários, é só corrupção, propina, roubo, politicagem, guerras ideológicas, hooligans da política se degladiando nas ruas, na internet, esquerda ou direita. Como igreja, eu digo para vocês, nenhum e nem outro. Não se trata da horizontal, mas sim da vertical. Portanto, nem coxinha nem mortadela, mas o pão vivo que desceu dos céus. A igreja deve tratar da vertical. A igreja deve ouvir os céus. Ezequiel, capítulo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel foi levantado como profeta, e nesse texto diz que ele teve visões de Deus quando ele viu os céus abertos. Ele teve visões maravilhosas sobre a santidade e a majestade do Senhor. Em uma época em que eles estavam exilados na Babilônia, esse jovem, ele tinha uma mensagem nos seus lábios, profetizar sobre Israel e as demais nações, o julgamento de Deus e a futura salvação do seu povo para aqueles que se arrependessem. A igreja precisa ouvir os céus, assim como Ezequiel, um profeta, um atalaia. Deus encarregou Ezequiel de uma missão, fazer com que os judeus exilados na Babilônia precisassem compreender por que estavam cativos. Também para eliminar a falsa esperança de que esse exílio seria breve, uma posterior mensagem de esperança. Da mesma maneira, hoje a igreja, ela precisa profetizar a palavra de Deus. Ela precisa ensinar aos demais por que eles estão cativos nesse sistema caído. Precisa ensinar porque nem esquerda, nem direita, nenhuma ideologia humana são capazes de salvá-los. Precisa proclamar as verdades do reino e tirar do coração das pessoas falsa esperança de que algumas coisas irão melhorar, porque não vão. Se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Estevão, em Atos 7, 55, 56, um pouco antes de ser apedrejado até a morte, ele diz que viu os céus abertos, viu a glória de Deus, viu o Deus Pai no trono e Jesus à direita dele. E essa visão irritou os líderes judeus, pois eles haviam matado Jesus. De repente Estevão diz que está vendo Jesus em sua glória e majestade. A igreja precisa ouvir os céus, ter visões de Deus, se aprofundar mais e mais nas escrituras, na palavra de Deus. E ela assim poderá transmitir uma mensagem de libertação, de redenção. Em Ezequiel, no versículo 10, continuando, quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. É a visão dos 4 seres viventes. Alguns creem que esses 4 seres viventes, a linguagem aplicada para cada um deles, significa que o leão representa o poder, o boi o serviço diligente, o homem a inteligência e a águia a divindade. Para os patriarcas da igreja primitiva, há uma conexão entre os 4 evangelhos, uma vez que Mateus apresentou Jesus como leão da tribo de Judá, Marcos o apresentou como servo, Lucas como um homem perfeito e João como filho de Deus e divino. A igreja precisa ouvir os céus. Ainda no capítulo 1 de Ezequiel, no versículo 26, diz assim: acima da abóbada, sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. É uma referência ao próprio Deus Todo-Poderoso no trono, reinando soberanamente. E da mesma maneira, Jesus mostrou esse Deus encarnado. Quando Ezequiel teve essas visões, ele estava longe do templo de Jerusalém, que representava naquela época a presença do Senhor. Mas Deus nos ensina que Ele está em todos os lugares. Nos ensina um princípio nessa passagem da sua onipresença. E o que extraímos disso é que os acontecimentos na terra, eles são determinados nos céus. A igreja precisa ouvir os céus. Eu sei que o corpo de Cristo deve estar inserido na sociedade, na política, mas mesmo assim, cristãos em todos os segmentos devem estar comprometidos com o reino, embaixadores do reino, representando uma nação celestial. O conselho de Paulo para qualquer cristão, Romanos 8:5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
duas categorias de pessoas: aquelas que ainda vivem a sua vida pecaminosa e seguem os padrões do mundo, e aqueles que seguem o Espírito Santo. Por isso devemos ler as Escrituras para descobrir as diretrizes divinas e segui-las. Profetas, atalaias, isso é o ministério profético, proclamar as verdades espirituais da palavra do Senhor. Para finalizar, em Apocalipse 19:11, João diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sobre não vai ter golpe. O golpe final já foi decretado, já foi declarado. Profecias bíblicas se cumprindo a cada dia. Um cenário está sendo preparado. Por isso não adianta a igreja caminhar olhando só com a ótica aqui da terra, porque vai estar dando murro em ponta de faca. Porque o próprio Senhor, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, irá retornar. E dessa vez Jesus, ele vai aparecer não como cordeiro, mas como um guerreiro montado em um cavalo branco, simbolizando a vitória. Voltará como rei para executar juízo. Sua primeira vinda trouxe perdão, mas a segunda trará o juízo. E as frentes de batalhas já foram definidas. Aguardamos o rei adentrar ao campo de batalha, o golpe final, o checkmate sobre o maligno. Rei dos reis, Senhor dos senhores, indica a soberania de Deus. A maior parte do mundo adorando a besta, o anticristo, que acreditam ser possuidor de toda autoridade. Então Cristo surge com seu exército. É o fim dos falsos poderes. Quer ser profeta? Proclame isso, proclame essas verdades. A igreja precisa ouvir os céus e honrar a Deus por meio da conduta e de suas palavras. Embora muitos possam rebelar-se contra você e a sua mensagem, alguns seguirão a Cristo. Por isso se una a mim nesse propósito, prega o evangelho, compartilhe essa mensagem, vamos espalhar a boa semente da palavra de Deus. Para mais mensagens, Facebook, On The Rock Communion. Um forte abraço e que Deus te abençoe.